Lucas Moura, Rafinha e Wellington Rato, José Manuel de Barros. Os clubes brasileiros combinaram entre eles de ninguém ganhar na primeira rodada. O único que roeu a corda, que não participou da combinação aí, foi o Atlético Mineiro, que foi o único brasileiro da Libertadores que venceu e bem, né, ao Caracas fora de casa nessa primeira rodada. O São Paulo cumpriu a risca, como várias outras equipes, fazendo um primeiro tempo muito ruim, como ontem o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, como o Flamengo fez um jogo muito ruim, enfim, várias equipes, né? E se for para a Sul-Americana também, e falando de outro paulista, e rival do São Paulo, Corinthians também, foi um péssimo jogo, um primeiro tempo horroroso também, e por aí vai, né? Foi um início de Libertadores fraquíssimo dos brasileiros, e o São Paulo hoje acompanhou bem essa decepção dos clubes brasileiros na primeira rodada, muito embora alguns tenham reagido no segundo tempo dos seus jogos, né? E o São Paulo até esboçou uma reação no segundo tempo de hoje. Vejam, o primeiro tempo, não é que o São Paulo foi mal, o jogo foi horroroso. Os dois times foram muito mal, né? A primeira finalização foi do André, o Andrezinho, lá o novo centroavante do São Paulo, o substituto do Caleri, que acertou a bola no peito do goleiro adversário. Finalização do gol já na parte final do primeiro tempo. E aí depois, nos acréscimos, saiu o gol do Tadjeres nessa situação polêmica, né, que acho que a maioria do torcedor faria o que o Carpini fez. Acho que a maioria até dos analistas, né? A questão é que o tempo de acréscimo foi bem significativo, né? Foram 8 minutos. São Paulo ficou com 10 contra 11 por 8 minutos. Ele estava pressionando o Tadjeres, estava jogando praticamente no campo de ataque. E a partir da expulsão do Wellington Rato, da contusão do Wellington Rato, e o Carpini resolveu segurar a alteração para o segundo tempo, né? E aí você pode perder um jogador por contusão, né? E aí vai perder esse jogador no segundo tempo. Enfim, eu já vi isso acontecer em final de primeiro tempo, assim, de um jogador se machucar e o treinador segurar a alteração, mas por 1, 2, 3 minutos, com aquele acréscimo de 2, 3 minutos ao final de uma primeira etapa. Com 8, assim, é de se pensar mesmo, né? Mas eu acho que a maioria entende o que o Carpini pensou, né, em fazer, em guardar essa alteração para o segundo tempo, ainda mais num jogo que ele já tinha perdido 3 por contusão. Se a coisa continuasse assim, ele corria o risco de perder mais gente no segundo tempo. Na segunda etapa, o São Paulo tentou reagir, mas não deu. Não conseguiu, tomou 2-0, descontou com o Luciano, mostra que o Luciano é figura importante, né, que ele entra e é um jogador de área, fazedor de gols. Isso falta à equipe do São Paulo Futebol Clube, né? O Rames Rodrigues, da seleção da Colômbia, não existe com a camisa do São Paulo, continua ainda existindo, foi outra vez uma figura nula, completamente nula, que não foi para o jogo, não acrescentou em nada, e para azar do São Paulo ele perdeu o Lucas, que é a sua principal expressão técnica, é o seu grande jogador por contusão ali, quase com 30 minutos, aos 27, 28 minutos do primeiro tempo, né? E o Rames ficou ali se arrastando em campo, né? Cadê o Ramos da Colômbia, né? Que podia fazer diferença num jogo desse. Felizmente não fez. São Paulo foi mal de novo, né? Primeiro tempo muito fraco, melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo ainda e tentou reagir no segundo tempo, mas no todo foi mal, ficou devendo outra vez o São Paulo. Torcedor do São Paulo fica na bronca, fica revoltado com o futebol apresentado pela equipe hoje na estreia da Libertadores, porque o São Paulo, da eliminação do Campeonato Paulista, aí veio a data FIFA e agora essa estreia na Libertadores, o São Paulo teve 17 dias, né, de preparação, de descanso, e o São Paulo não evoluiu, parece até que regrediu o São Paulo. Bruno Prado, muito boa noite para você. Comentou essa partida aqui na Jovem Pan com o Gabriel Dias, com o Giovanni Chacon. Bruno Prado, o que falar dessa derrota do tricolor paulista fora de casa pela Libertadores? Bruno, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Foi uma atuação bem ruim do São Paulo, né? O São Paulo, o primeiro tempo terrível, né? Um jogo bem ruim mesmo, tomou o gol no final, nos acréscimos, né? Naquela situação de um terceiro jogador machucado, e ali eu acho que Carpini não errou, não. Ele segurou para o intervalo, teve um acréscimo de 8 minutos, mas ele apostou em manter o 0-0 ali até o final do primeiro tempo, porque senão ele ficaria sem alterações para o restante do jogo. E além do risco de lesão, ele tinha, por exemplo, o Rames Rodrigues em campo, um cara que dificilmente jogaria os 90 minutos, então foi esse ponto nas 3 lesões
foi muito azar. Mas o time foi muito mal defensivamente, ofensivamente. O lado esquerdo da defesa ali com o Diego Costa e o Wellington muito mal. O Tajeres chegou sempre por ali com muita facilidade. E para criar também, o time praticamente não criou. Melhorou muito assim na briga, na luta. O Luciano deu uma agitada. Não é que o Luciano entrou muito bem tecnicamente, mas ele pelo menos agitou, brigou, lutou, fez o gol. Ele deu um ânimo ali para o time do São Paulo, mas foi isso, né? Em nenhum momento o time evoluiu tecnicamente, taticamente. Foi talvez o pior jogo do São Paulo na temporada. Tajeres 2, São Paulo 1, e essa situação inédita, né, que vive o técnico do São Paulo na partida, porque o Rafinha se machucou, fez alteração. Lucas se machucou, fez a segunda alteração e, consequentemente, a segunda parada. E aí, quando o Wellington Rato acabou se machucando, ele falou, não, vou segurar aqui, porque aí eu vou ter um intervalo, que aí você pode mexer à vontade, e vou ter mais uma parada, vou ter direito a mais uma parada no segundo tempo. Só que nesses minutos que o São Paulo ficou com 1 a menos, o Tajeres foi lá e fez o primeiro gol. Aliás, primeiro tempo muito ruim dos dois times, tá? Segundo tempo, o jogo ficou mais animado, o São Paulo teve que sair mais pro jogo, já perdendo por 1 a 0, não tinha mais o que fazer, saiu pro campo de ataque. O Tajeres também, né, aproveitou uma avenida ali no corredor do Wellington. Impressionante como o Tajeres concentrou as suas jogadas pelo corredor ali onde atua o Wellington, e o jogo foi ganhando mais emoção. Não sei se organização do São Paulo, né? O São Paulo não mostrou organização em nenhum momento na partida. Tajeres 2, São Paulo 1, José Manuel. Hoje em dia, treinador faz muita diferença. Eu não estou fazendo nenhum julgamento do Thiago Carpini ainda, mas uma coisa é clara e não dá para esperar outro resultado mesmo. Eu espero que o São Paulo tenha feito de forma consciente de que precisa de um certo tempo para o Carpini ir melhorando e aprendendo, porque é assim, quando você contrata um jovem treinador, você também precisa apostar no futuro dele. É uma grande diferença o trabalho do Dorival Júnior e o trabalho de vários outros treinadores no futebol brasileiro. O Dorival Júnior, nos últimos anos, qualquer time que ele vai treinar, você vai ver diferença. Você vai ver que ele trabalha bem, que são poucos os treinadores que estão no nível dele no futebol brasileiro. Você vai pegar o Tite, você vai pegar o Abel Ferreira, talvez até superior, mas assim, é mais ou menos por aí. Eu não sei se nós temos tantos outros, não. Né? Um ano sim, o outro não. Mas hoje são poucos treinadores nesse nível. E São Paulo perde um treinador de nível da prateleira de cima, hoje, em dia do futebol brasileiro, e aposta num jovem, numa promessa de futuro. Quer dizer, eu acho que talvez seja de se esperar erros e acertos, né? Essa questão da substituição ali, que é um momento de decisão difícil, né? Que requer talvez muita experiência, etc. Mas eu acho que a maioria faria a mesma coisa. Não dá para você... assim, o raciocínio é bem lógico em cima do que ele fez. Vou fechar a casinha aqui. É como você ter um jogador expulso no meio do segundo tempo. Vou segurar o resultado para levar o jogo para o intervalo. Mas você falou uma coisa certa. O segundo tempo que o São Paulo cresceu foi na vontade, o Bruno falou. Foi na vontade. Foi na luta, na garra. Não foi na qualidade, na organização. Aquele São Paulo organizado do ano passado, você não vê esse ano. E você não viu agora mesmo depois dessa intertemporada, antes da estreia contra o Tajeres. O adversário é um adversário que está em segundo lugar no grupo dele. Sim. Que é o grupo do River, que está atrás. Ele está à frente do River Plate na classificação do campeonato argentino. Ele faz uma boa campanha, principalmente jogando em casa, né? É um time que tem a força da sua torcida, essa coisa toda. Não é que é jogo fácil, não. Mas o jogo de hoje, o Tajeres não foi bem. Ele fez um jogo muito ruim, muito fraco. Era uma grande oportunidade do São Paulo. Se tivesse minimamente organizado, fizesse um jogo razoável para bom, ele poderia voltar com a vitória. Ou pelo menos com empate, com resultado melhor. Mas, a parte o problema das contusões, né, que é atípico no futebol, você perder 3 jogadores por contusão logo no primeiro tempo, e jogadores importantes, Rafinha, perdeu o Lucas, principalmente, e o Rato, pela força de marcação que ele dá à equipe do São Paulo. Realmente você tem que olhar que não é que foi um jogo fácil, que o São Paulo tinha que ir lá e passear, que era super favorito. Não, ele foi lá para fazer um jogo difícil. Ele nem era favorito para o jogo, pelo menos no meu conceito, na minha avaliação. Mas a questão é essa. Tajeres jogou tão pouco, né?
e que era a chance do São Paulo. Mas o São Paulo acompanhou, jogou pouco mesmo. Então tá aí, né, galera? Não. Esse negócio de não substituiria, cara, eu discordo de todo mundo. 8 minutos de acréscimo. Se é 4 minutos de acréscimo, 3 minutos, 8 minutos de acréscimo, ele tem que substituir, gente. Mas se no segundo tempo ele mudar, não ter mais, já era, meu irmão. Tem que fazer uma escolha. Jogar a Libertadores. O Edgar do Balsa, na época, falou uma coisa que ele falou mais ou menos assim, qualquer falha no Libertadores você pagará o preço. Acho que foi mais ou menos isso. E tá aí, o São Paulo pagou o preço, né? O Taleres viu que o São Paulo tava com a menos, foi pra cima do São Paulo, o que não tinha feito no primeiro tempo inteiro. Nos acréscimos foi pra cima e conseguiu o gol em cima do São Paulo. Então assim, cara, na boa, falta... O Carpino, eu não acho que ele é um mau treinador, mas eu acho que, cara, o São Paulo não podia ser o primeiro time grande pro Carpini. O Carpini é muito pequeno pro São Paulo, eu acho. Acho que ele precisa de mais experiência. Nitidamente, o São Paulo tem mais time do que o Taleres. E o Taleres é um bom time. E o que o comentarista falou isso é verdade. O Taleres joga muito mais do que jogou hoje, pessoal. Provavelmente no Morumbi o Taleres vai jogar muito mais do que jogou hoje. Então, é isso. Mas começa já perdendo aí a Libertadores. Já começa a ficar com medo de a gente ser eliminado na fase de grupo de novo. Como a gente foi lá com o Diniz, cara. Na boa. Então, se inscreve para Jovem Pan. Link na descrição. Se inscreve no canal. Deixa o like, comenta sua opinião aí. Na boa, vou até dormir porque depois dessa, meu irmão,